Bom dia, e hoje quero-vos falar do que me levou a procurar mais a espiritualidade, mais este mundo em torno de Deus, em torno dos anjos, em compreender melhor. Foi o meu ambiente familiar. Eu vivi num ambiente familiar muito difícil. O meu pai era psicopata, é assim, ele só pensava nele. Ele próprio dizia, primeiro eu, e depois eu outra vez, e depois talvez os outros. Portanto, ele vivia para ele, simplesmente para ele. Eu e a minha mãe trabalhávamos para ele sem ordenado, sem descontos. E ele geria o dinheiro, portanto não nos dava dinheiro. Foi situações muito difíceis. Ele abalava às 6 da tarde de casa, eu chegava às 3 da manhã, havia dias que não ia trabalhar, que eu não o via. Portanto, quando eu tinha 10 anos, eu lembro-me no sítio onde é que era, que eu pensei, existe outro tipo de amor diferente daquele que os meus pais têm por mim. Tem que existir outro tipo de amor, não é este tipo de amor. E eu vou à procura dele. E foi nessa procura que eu comecei a ler, que eu comecei a observar, que eu comecei a sentir. O meu pai era muito mentiroso, a minha mãe masoquista, não é? E pronto. Muitas vezes eu simulei que estava doente, disse que estava doente, disse que estava com falta de ar, para receber o carinho dos meus pais. Mas mesmo assim eles não me davam atenção. Portanto, eu às vezes penso, como é que eu tive tanto juízo num ambiente daqueles em que o meu pai era riquíssimo, tinha muito dinheiro, a minha mãe e eu éramos remediadas dentro daquela coisa, dentro daquela família. O meu pai era mesmo uma pessoa que só pensava nele. Portanto, usava todas as pessoas à volta dele. Tanto que todas as pessoas, mesmo os amigos, eu não sei o que se passava no coração dele, o que o levou a isso. Isso tem a ver com a fase para ser psicopata, a fase anal, a fase, passou por algum trauma nessa fase. Portanto, para a gente desenvolver a psicopatia, que é uma pessoa que só pensa nela, é uma fase anal. Há aí traumas grandes ou traumas grandes, por isso eu não o condeno, eu só estou a falar do que eu vivi e que me fez procurar a espiritualidade, inspirar amor, procurar. E eu nunca recebi uma prenda dos meus avós até aos 18 anos. Assim, foi um ambiente muito frio. A minha mãe criticava-me muito. Era crítica, desde os 3 anos que eu me lembro da minha mãe me criticar. Portanto, a procura desta parte espiritual não foi porque... também foi porque uma tia minha que faleceu me ajudou muito. Ela tinha falecido e eu tinha imensos sonhos com ela. E ela ajudou-me muito. Obrigada, tia. Ela era irmã do meu avô Olivério e ela ajudou-me bastante. Também lhe quero agradecer e agradecer a vida que os meus pais me deram.